Olá, irmãos e irmãs. Olá, igreja. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar a igreja, a todos que estejam nos acompanhando, para irmos juntos ao Salmo 122. Você acompanha comigo? Salmo 122. Ele é um salmo conhecido e muitos conhecem até de cor, principalmente o primeiro verso. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. No último domingo, dia 7 de junho, nós começamos a receber os irmãos novamente na igreja. Pequenos grupos, o culto continuou sendo transmitido pela internet, mas ali cerca de 30 irmãos já começaram a fazer esse retorno. E domingo que vem, outros 30, e aí vão se alternando. Até quando nós não sabemos, Deus o sabe. Mas essa é a maneira que Deus nos tem permitido. E eu tenho me perguntado bastante, eu preciso que você se pergunte isso também. Deus, qual o teu propósito da igreja passar por esse período de pandemia? Deus, qual é o teu propósito em nós como igreja passarmos por esse período de isolamento social? Por que, Senhor, os teus cultos presenciais foram suspensos? Por que, ó Deus, não podemos estar novamente reunidos como igreja naquela casa de oração? Eu tenho me perguntado muito isso. Então, no domingo, dia 7, nesse último domingo, esse grupo de irmãos que conseguiu retornar agora, né, que foi feita a sua convocação, eu olhei de perto o rosto de cada um. Eu estava ali na portaria recebendo os irmãos, fazendo a higienização com álcool, mas eu olhei com muita atenção para o rosto e para as palavras e para as expressões de cada um. E eu vi uma alegria ser despertada novamente em todos que por ali chegaram. Isolina, Cássia, Nízia, Eustáquio, Célia, Neide, Zé Carlos, Terezinha e Kelly, Carlinhos e Esther. Todos os que passaram por ali. Todos que se reuniram, Daiane também que esteve. Todos vieram com alegria. Muitos que eu vi com a emoção, o choro de alegria novamente no rosto, por estarem reunidos novamente na casa de oração, na casa do Senhor. E então eu comecei a refletir, tá aí um motivo porque Deus tem nos feito passar por essa pandemia sem estarmos reunidos nos cultos presenciais. Quantos de nós não conheciam e conhecem, né, o Salmo 122 e principalmente o primeiro verso? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos? Todos nós conhecemos. Mas quantos de nós tinham no coração essa alegria de estarem reunidos novamente ali? Este é um salmo de Davi. E ele é conhecido também como um cântico de romagem. Ou seja, era um cântico de deslocamento do povo. O templo, a casa do Senhor, ficava em Jerusalém. E as outras 11 tribos estavam distribuídas pelo território de Israel. Então, quando eles tinham que descer ou subir a Jerusalém, eles iam cantando de alegria. Da tribo mais próxima, que era Benjamim, até mesmo da tribo mais distante, Efraim, Dan, Manassés, Naftali. Todos eles iam caminhando em cânticos até chegar em Jerusalém. E era um motivo de alegria quando a notícia chegava. Vamos a Israel. Por isso que ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ali
era realizado o sacrifício, ali era o pedido de perdão, ali o povo adorava, ali o povo orava, o povo se reunia, e ali Deus manifestava a tua glória, Deus manifestava a tua presença, Deus manifestava, operava ali a sua bênção, como diz o Salmo 133, na comunhão do povo. E aí, irmão, só nos resta nos perguntar, há quanto tempo essa alegria já não estava mais no nosso coração em ir aos cultos, em ir à igreja? Há quanto tempo nós estávamos indo por ir? Indo para marcar presença? Há quanto tempo nós íamos para sentar aos bancos sem um despertar? Às vezes até olhando o relógio para ver a hora de dar 9h30 e voltar para casa? Há quanto tempo nós íamos chegando no horário que nós queríamos chegar, sendo que tinha um horário já pré-estabelecido? Há quanto tempo nós íamos com a cabeça no jogo de futebol que tinha acabado há pouco? Há quanto tempo nós íamos na programação que estava por acontecer? Há quanto tempo nós íamos à casa do Senhor, mas com a cabeça nas coisas que tinham que fazer dentro de casa, ou então até pensando já na segunda-feira que teríamos que trabalhar? Há quanto tempo? O povo de Israel, eles não olhavam a distância, eles não olhavam o peso da bagagem, eles simplesmente iam a Jerusalém, à casa do Senhor, alegres, louvando. Tanto que eles dizem, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é uma cidade com muros. Quando eles chegavam na porta da entrada da cidade, eles paravam e ficavam atônitos, estupefatos. Eles paravam ali e falavam, que alegria estarmos aqui. E eles iam para lá, como diz o verso 4, para renderem graças ao nome do Senhor. Então, a convocação para ir ao templo era alegria. E há quanto tempo essa alegria não estava brotando mais no nosso coração? Então Deus dá um pause na nossa história, suspende os cultos presenciais e nos deixa agora isolados dentro de casa. Então passa-se uma semana, 2, 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, 2 meses e meio. Então completando agora 3 meses, 90 dias. Deus nos permite voltar aos poucos aos cultos presenciais para que essa alegria fosse restaurada no nosso coração. Que essa vontade de estar reunido fosse trabalhada novamente. Há um ditado que diz que nós só damos valor quando perdemos. Não é verdade? Então tivemos que perder esses domingos e esses dias da semana para aprender a dar valor de quão importante é estar ali unidos, de mãos dadas, de mãos levantadas, orando e adorando a Deus. Deus resgatou a saudade no nosso coração. O cuidado de nós estarmos ali. No último domingo, todos chegaram no horário. E por que antes da pandemia nós não chegávamos mais no horário? Por que nós não entrávamos ali já aos prantos de alegria? E muitas vezes estávamos entrando em sequidão. De forma religiosa e mecânica, sentávamos aos bancos, batíamos palma, louvamos e íamos embora. Então Deus tratou dessa maneira conosco. Um dos propósitos, que são tantos para mim que eu tenho enxergado, um dos propósitos de Deus para a igreja em meio à pandemia é restaurar em nosso coração a alegria de estarmos, aleluia, reunidos na casa do Senhor. E não saber este verso de cor na ponta da língua, mas sentir esse verso bíblico pulsar no nosso coração, retornarmos cheios de alegria. E eu vi nos olhos dos irmãos no último domingo esse amor e essa alegria ser restaurada. E que em toda a igreja seja impactada também por essa restauração. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, como diz o Salmo 126, 127, se eu não me engano. 126. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha, então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Que essa restauração acompanhe a igreja também nesses dias de retorno aos cultos. E que não só durante
esse período de culto semipresencial, mas eu creio que em nome de Jesus, Deus vai nos preservar novamente e vai nos restaurar no momento de todos nós estarmos juntos reunidos. E que aí também, em prática, nós coloquemos a alegria de ir para a casa de Deus, louvar, período de louvor intenso, período de oração intenso, uma entrega maravilhosa, as mãos levantadas, as mãos entrelaçadas, aguardar o pregador subir ao púlpito, abrir a palavra de Deus, a leitura, a oração, a pregação, a bênção final apostólica, com as mãos recebendo aquela bênção, e aí cheio de gozo, de alegria, retornarmos para a nossa casa. Restaura em nós, ó Deus. Restaura em mim, ao meu irmão e minha irmã. Que todos nós, amada igreja, sejamos restaurados em nos alegrar novamente. Que a alegria de ir à casa do Senhor seja maior que o nosso sono do domingo pela manhã. Que a escola dominical ela seja também restaurada com a presença de todos os irmãos ali. Que a alegria seja maior que o sono. Que a alegria seja maior que o cansaço que durante a semana nós temos em ir à oração, aos senhores e às senhoras, ao estudo bíblico e ao culto de sexta-feira. E aos jovens também no sábado. Porque o argumento é cansaço. Que a alegria de estar na casa do Senhor supere o cansaço. Na escola dominical nós não vamos por causa do sono. Que a alegria de estarmos na casa do Senhor seja maior que o nosso sono. E que no domingo à noite, no devido horário, restaurados, estejamos unidos novamente. Que o próximo grupo seja assim, que os demais grupos que estão agendados retornem à casa do Senhor cheio de alegria. E que assim Deus opere na igreja dele. Vamos orar? Precisamos orar. Senhor, no nome do teu Filho Jesus é que nós oramos, e eu tenho orado com este meu irmão que está acompanhando agora. E eu creio, Pai, que a minha irmã está levantando as orações na casa dela neste momento, para que o Senhor restaure em nós, Pai, a alegria que outrora nós tivemos de estarmos na tua casa. Perdoa, Deus, quanto tempo passou que nós tivemos ido à casa do Senhor sem tanta expectativa, sem tanta esperança de ver o teu operar. Perdoa-nos, ó Deus, se nós chegamos no horário que nós queríamos. Perdoa-nos, ó Deus, se nós fomos à tua casa, Pai, de qualquer maneira, de forma relaxada. Não, ó Deus, mas que agora, Senhor, seja diferente, que haja uma mudança no nosso mais profundo ser e que nós nos apresentemos ao Senhor em união de igreja, em unidade, na casa de oração, no culto vivo ao Senhor, cheio de alegria, Pai. Sentindo, Pai, o amor que o salmista Davi tinha, sentindo, Pai, o amor e a alegria que as tribos tinham em ir ao teu templo, que nós, igreja, Pai, do Senhor, sejamos restaurados também nessa intensidade de irmos no domingo à noite, Pai, nos apresentarmos cheios de fé na tua presença. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor disciplina o quanto os que o Senhor ama. E se temos sido disciplinados, ó Deus, nesse período de pandemia, de isolamento, é para a glória do teu nome, é para que a gente retorne de maneira diferente. Que seja viva essa palavra no meu coração, no coração de cada irmão e irmã que esteja nos acompanhando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus, abençoe o teu povo, que a tua bênção seja sobre a tua igreja, Pai, o teu povo que está ao longo de toda essa terra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Igreja, a paz do Senhor Jesus.